Boa noite! E aí, galera, tá começando mais um episódio do nosso podcast, Uma Guerra Além das Estrelas, A Reconquista. E o tema dessa noite é Os Anjos Vingadores. Olha, com esse nome aí, parece que é aquele filme dos Vingadores, que, por exemplo, é a minha trilogia favorita. Mas pra descobrir isso, você só vai descobrir assistindo a nossa série. Vamos ler um verso que tá aqui. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar, e todas as fontes de água. Então outro anjo seguiu, dizendo em alta voz. Caiu a Babilônia. Caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Apocalipse 14, 7 e 8. Bom, eu tenho certeza que você não vai querer perder nem um pouquinho do nosso podcast. Mas para isso, a gente vai orar. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por cada um que chegou até aqui e que vai assistir esse podcast. Que o Senhor possa iluminar a vida de cada um e que a nossa palavra possa chegar no coração de todas essas famílias e as pessoas que vão assistir. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nessa Semana Santa e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Amém. Boa noite, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast e o tema do dia é Os Anjos Vingadores. E para entender melhor esse tópico, nós vamos escutar uma história. O título é O Estranho Castigo do Pai. O menino sempre chegava tarde em casa, depois que saía da escola, deixando a família inteira preocupada. Seus pais o alertaram de que, naquele dia, ele deveria chegar na hora, pois já era tempo de corrigir esse comportamento. Mas ele chegou em casa ainda mais tarde. Quando ele entrou pela porta da frente, a mãe não falou nada. O pai o viu na sala, mas também não disse nada. No momento do jantar aquela noite, o menino olhou para o prato dele e teve uma desagradável surpresa. Havia apenas um pedaço de pão e um copo de água. Ele olhou para o prato da mãe e viu que estava cheio. O do pai também. O pai olhou para o filho e ficou calado. O menino se sentiu arrasado. O pai esperou um momento e, com ternura e amor, tomou o prato do menino e colocou à sua frente. Então pegou o próprio prato e colocou à frente do filho e sorriu para ele. Muitos anos mais tarde, quando já era adulto, o filho declarou: Toda a minha vida eu soube como Deus é pelo gesto do meu pai naquele dia. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é sobre o que vocês acham, qual é a diferença entre a vingança e a justiça? Bom, se eu posso falar aqui, né? Eu acho que essa história se conecta muito bem com essa questão, por causa que o filho deveria se perguntar: isso é uma injustiça, não é certo, é uma vingança. Porém, se você pensar direito, é uma justiça. Por quê? O pai estava disciplinando ele. Isso, ele foi avisado, ele teve consequências, ele aceitou, ele que fez aquela ação. E depois ele reconhece que era o melhor para ele, né? Sim, tanto que ele até fala do que no final, né? Ele reconheceu o gesto de Deus através dessa ação do pai. Bom, aqui diz que, às vezes, nós, seres humanos, confundimos essas duas coisas, mas Deus não. Ele consegue combinar o amor e a justiça muito bem. Ele nunca age por impulso e nem movido por sentimentos ruins ou com intenções maldosas. Ele tem paciência e amor, mas nem sempre impede as pessoas de enfrentar as consequências de seus atos. Então, a gente sabe que Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, se a gente fazer algo, a gente vai receber essas consequências, sejam elas boas ou ruins. Até porque hoje, no mundo em que estamos vivendo, é cheio de pecados e a gente é imperfeito. Então a gente tem essa dificuldade e a gente confunde muito essas duas coisas. E um exemplo disso, dessa justiça, é o pecado em si. Porque nós pecamos, portanto recebemos o pecado. Essa é a justiça. Porém, essa justiça também vem com o sacrifício de Deus, que mostra que ele é justo de verdade e ele é... Qual é a palavra que eu quero usar aqui? Ele é bondoso com seus filhos. Ele tem graça. Isso. Tanto que a gente tem dificuldade até de reconhecer esses verdade. erros que a gente comete. E que a gente nem merece esse sacrifício de Jesus. Então, Sim. a gente fica chateado, a gente critica e a gente coloca toda a culpa em Deus, sendo que a gente que errou. E Deus ainda, mesmo assim, ele continua sendo amoroso, continua sendo justo, continua sendo aquele ser que tá com a gente em todo momento. Eu também vejo muitos exemplos de pessoas que se afastam da igreja e elas dizem que elas erraram, porém elas veem isso como uma vingança. E também desculpa de, por exemplo, as catástrofes que acontecem no mundo, elas dizem, se esse Deus existe, por que que ele não age? Por que que ele não está presente ali? Por que que ele deixa que a fome existe, que a morte existe, que aconteça alguma coisa com aquilo? A gente sabe que Jesus ele deu o livre-arbítrio pra gente. Então, a gente
sabe que nós temos o pecado e que se a gente cometer, vai ter consequências. Pois é. E quando isso tudo acabar, todos vão saber quem é o melhor, que ganhou esse jogo, essa guerra, sem trapacear e sem quebrar nenhuma regra, nenhuma lei. Falando nisso que tu falou aqui, tem até uma coisa que eu gostaria de ler aqui, que fala assim, ó. Mas chegará o dia em que todos os seres pecadores, até mesmo os anjos maus, cairão de joelhos e confessarão diante do universo que Deus é justo e é perfeito naquilo que faz. Apocalipse 16, 5-7. Também diz que não vai ser uma confissão forçada e nem conseguida por meio da tortura, mas baseada na realidade. Na justiça. É um tribunal, né? Ele é justo, É um ele é julgamento. bondoso, ele vai mostrar a informação. E nós, quando vemos a informação, vamos entender que realmente foi justo e foi a melhor coisa para se fazer. A gente pode até dizer que ele é o nosso senhor da lei, né? Ele é o juiz de tudo isso. E ele sempre vai ganhar a causa. Sim, porque ele sabe o que faz. Exatamente. E hoje em dia a gente tem muita dificuldade de reconhecer nossos erros. Então a gente acaba jogando essa culpa para Deus como se ele fosse culpado, sendo que essa culpa é de nós mesmos. A gente comete o pecado e depois a gente não quer reatar com essas consequências e culpa a Deus. Verdade. Então a próxima pergunta é o que eu devo fazer para chegar até o céu? Enquanto esse dia não chega, né, a gente tem que fazer isso que a gente já tá até fazendo, né? Espalhando o evangelho a todos que estão à nossa volta, aos que estão em casa, aos que estão até aqui no fundo, ouvindo também. E isso é muito legal, que a gente acaba interagindo e tendo foco para quando Deus voltar a gente poder subir junto com ele. Então a gente sabe que a gente tem que ser constante na nossa relação com Deus para que até a eternidade a gente possa estar todo mundo junto. Então Isso. a gente tem que perceber nossos atos e fazer tudo de acordo com a lei de Deus. E nesse relacionamento constante que nós temos que nos preparar também, né? Acima de tudo. Sim. Até o dia da salvação, o dia da volta, o nosso trabalho aqui como cristãos, eu acho que seria, né, essa preparação. Avisar, espalhar a mensagem pelo mundo, converter, pregar a palavra, conseguir ensinar o caminho certo para salvar o máximo possível. E prestar atenção nas profecias, no evangelho dos 3 anjos, que Deus vai dar pra gente saber o tempo dele, o tempo da segunda vinda dele. Então, falando mais sobre o nosso objetivo, a gente está de lenço aqui e a gente sabe que o objetivo dos desbravadores é salvar do pecado e guiar no serviço. Então, basicamente, é isso que a gente deve fazer. A gente deve falar do amor de Deus para as outras pessoas para que a gente consiga levar cada vez mais essas pessoas para o céu e para a eternidade com a gente. Até porque ele está dando chance, né? Da gente tomar nossa melhor decisão. E tá dando chance para aqueles que ainda não conhecem também, para terem a sabedoria o suficiente, saber mais sobre ele para poder tomar essa decisão. Porque é muito ruim a gente saber da salvação e guardar só pra gente. É algo egoísta a gente não partilhar isso com as pessoas. Se a gente reconhece o amor de Deus, se a gente recebe esse amor, se a gente tem ele, a gente tem que partilhar, porque eu não quero ir pro céu sozinha. Então, eu preciso espalhar desse amor pras pessoas. É o nosso Se eu recebi de propósito. graça, eu preciso compartilhar de graça. Exatamente, tudo totalmente oposto da justiça, né? A gente está sendo injusto àqueles que ainda não conhecem e a gente não quer espalhar essa verdade para eles também. Então, eu quero perguntar pra vocês agora qual foi a mensagem do primeiro anjo. Porque, como a gente sabe, Jesus ele deixou 3 anjos pra gente que eles vão anunciar essas mensagens da volta dele. Então, a gente precisa estar disposto a encontrar essas mensagens e estar de olhos abertos para que a gente possa receber esses sinais da volta de Deus. O primeiro anjo ele veio para anunciar a verdade, anunciar a palavra, anunciar que Jesus está voltando. Em breve ele estará aqui, ele estará descendo e levando todos os que nele creram para o céu também. Aqui diz que o primeiro anjo anuncia o evangelho eterno a todos os povos e nações. Ou seja, ele chama as pessoas de todo mundo para adorar a Deus como Criador. Não se importando com etnia, idioma ou qualquer outra coisa que possa ser considerada uma barreira. Mas o que o anjo diz? Diz que o Criador do universo é o digno de adoração e que ele é soberano. Que nós devemos confiar, pois a hora do julgamento chegou. Portanto, dê glória a Deus, pois ele não falha, não se atrasa, não se adianta, não erra. Ele é o Deus do tempo. No tempo certo, ele enviou Jesus. Bom, então o que isso aí basicamente falou é que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o único Deus, ele é o nosso Deus e que devemos louvar ele. É um aviso do primeiro anjo para nós humanos e seus filhos de que Deus é o Criador. E que ele vai voltar e que a gente tem que anunciar essa mensagem. Isso. Que ele é o único que nós devemos glorificar e adorar. E no tempo certo ele vai voltar. No tempo certo, quando ele voltar, pessoas que duvidaram vão perceber o quanto erraram
e não vão ter mais chance, porque ele já deu chance demais. Essa mensagem do primeiro anjo também é uma reprovação à teoria da evolução, que ela diz que, também tem até um defensor aqui, que é Charles Darwin, que ele viveu na mesma época de que Ellen White. Teoria da evolução das que é a espécies. teoria da evolução das espécies. Ela é totalmente contrária, porque Deus que nos criou e Deus ele é nosso pai, então é totalmente contra essa evolução. É legal também que um pouquinho da carreira de Charles Darwin, né? Ele não fez biologia, ele fez teologia, Sim. mas ele, depois que ele deu uma volta pela América do Sul, ele percebeu isso e foi pro ramo da biologia, né? Aqui diz que cientista. ele era formado em teologia e não em biologia. Ele terminou o bacharel dele na Christ's College, a Universidade de Cristo, em Cambridge, na Inglaterra, porque ele queria ser um pastor da igreja anglicana. É interessante, né, que ele totalmente se mudou, porque ele queria ser pastor, queria fazer teologia, e aí ele foi pra biologia, que é totalmente o contrário do que a gente estuda. Mudou a vista dele, né? Tanto que a ideia dele seria contrária, porque ele diz que o ser evoluiu sozinho. O ser depende além de si mesmo. Não precisa de nada além. Enquanto nós, na igreja, prega que o quê? Que a gente Deus é o precisa de Pai, Deus. Ele criou, nós precisamos dele. Porque sem Ele nós não somos nada. Ele é o princípio e o fim. Deus sabia que essas coisas iam esquentar e por isso ele levou o movimento profético para proclamar e ensinar as verdades da Bíblia. Dentre elas, o sábado, que é o que a Ellen White escreveu, que diz: se todos, ao longo das eras, tivessem guardado o sábado, isso teria levado o Criador como alvo de sua adoração. Nunca teria existido um adorador de ídolos, um ateu ou um descrente. A guarda do sábado é um sinal de lealdade àquele que fez os céus e a terra, o mar, a fonte das águas. A mensagem ordena as pessoas a adorarem e a guardarem o sábado. Então a gente sabe e ela releva que a importância do sábado, né, na nossa vida. E as coisas começaram a esquentar mais ainda depois do grande desapontamento, né? Lá em 1844. Que as pessoas ficaram indignadas com tudo que tinha acontecido, sendo que não foi um erro profético, né? Foi um erro de... Um erro humano. Um erro humano. Sendo que Inclusive, a gente falou pessoas isso no humanas nosso que podcast do ano passado. Foi muito interessante. Sim. Agora a gente vai para a mensagem do segundo anjo. O segundo anjo diz: a Babilônia caiu. Essa cidade é a mesma mencionada em Apocalipse 17, como sinônimo da mulher infiel vestida de vermelho e sentada numa besta feroz. Apocalipse 17, 18. A Babilônia representa o paganismo e o autoritarismo que surge quando os religiosos, os governadores e os legisladores se juntam para controlar a liberdade, a fé e as crenças das pessoas em geral. Lendo isso, o que eu tenho em mente assim, né, é o que a igreja prega algo que o geral está contra a mensagem de Deus. A Babilônia, ela representa o culto, o descanso no dia errado, no primeiro dia da semana. Mas Deus disse no jardim quando ele criou o mundo, que no sétimo dia descansarás. Mas a Babilônia são pessoas, é o papado, que são líderes religiosos, políticos, que falam que a gente deve descansar no domingo, mas não é assim que funciona. Tanto que é um dos 10 mandamentos até, né? Uma coisa, tipo, Sim. tá lá, tá mostrando na Bíblia que é algo. Tá lá, tá óbvio. Nessa mensagem do segundo anjo também diz que lembra da história de Daniel no Egito, que eles adoravam muitos ídolos, comiam alimentos oferecidos a esses ídolos, se ajoelhavam diante de estátuas que eram mortas e desobedeciam às leis de Deus. Então a gente sabe que eles adoravam esses ídolos e a gente também faz isso hoje em dia, mesmo a gente nem percebendo às vezes. Às vezes a gente troca o tempo com Deus pelo celular, por filmes, por séries. Então a gente, de certa forma, acaba adorando ídolos mesmo a gente não vendo. E lembra também, praticamente isso daí. Os amigos lá de Daniel que foram jogados na fornalha por causa desse ato, né? De serem obrigados a adorarem ídolos. E eles resistiram muito bem. E é o que a gente deve fazer hoje, né? Resistir às tentações. E nessa ideia ainda, o segundo anjo com sua mensagem, eu acho que também serve, né? Pra falar que não vai durar pra sempre. Vai ter a mensagem principal sim, dele. Vai ter um fim nesse sofrimento e que Deus vai salvar a gente. Sim. E então, além desse segundo anjo, teve o terceiro, que é que diz: o terceiro anjo reforça o chamado do primeiro para adorarmos a Deus, como Criador, guardando o sábado. Além disso, fala da rápida destruição da besta e de seus seguidores, que recebem um sinal na testa e uma marca na mão. O terceiro anjo, ele é o que tem que ser considerado de maior importância, porque ele é o último. Então, é como se fosse um aviso, um último aviso.
se preparem. Adorem o Senhor. Descansem no Como sábado. se fosse dizendo que a porta da graça vai se fechar. Vai se fechar. Então, e a marca da besta também, ela representa o dia do sábado, que é as pessoas que adoram o dia errado. Então, elas vão receber um sinal na testa ou na mão. Então, o terceiro anjo, ele tem que ser o que você tem que prestar mais atenção. É o que vai separar os filhos de Deus dos Isso. seguidores de Satanás. É onde vai delimitar. Os verdadeiros cristãos e os não cristãos, né? E é mais uma chance que Deus tá dando, né? Da gente Uhum. repensar na decisão errada que a gente tomou. Pra gente poder subir, né? Pro céu. Também diz que essa atitude é prova da lealdade ao anticristo, pois a marca na mão significa a decisão de trabalhar no sábado. Então vai ser essa diferença mesmo. Vai ser esse sinal que vai estar mostrando pra gente o anticristo. Quem foi fiel, né? Seguiu as leis, se dedicou, mesmo pelo sofrimento. Tava lá sempre. Aqui diz também que o povo santo tem que ser perseverante. Sim. A gente não deve ter essas dúvidas que essas outras pessoas terão, né? Por isso Quando que a gente estiver sempre chegando. tem que estar lendo a Bíblia, sempre estar estudando, porque a gente sabe que o fim dos tempos está próximo e a gente não vai ter mais essa mesma liberdade que a gente tem hoje, de pegar uma Bíblia, de estar lendo. Isso já acontece em muitos lugares, então a gente já é muito privilegiado por isso. Então, às vezes, a gente não dá nem tanta importância para isso, porém a gente tem que ver que os fins dos tempos estão chegando e que a gente tem que ter essa palavra dentro do nosso coração. Tem que permanecer fiel a ele. E essa mensagem liga de volta ao segundo anjo, que vai passar. Tem que ter perseverança, tem que ter dedicação, porque quando passar, vai separar cada um de cada um. Vai Quando ter que passar, ter lá já era. aquela dedicação. E quando nós nos dedicamos, quando nós estamos ali firmes na palavra, não desobedecemos a lei de Deus, nós servimos de exemplo para outras pessoas. Nós pregamos o evangelho com as nossas ações e atitudes. Você acha mesmo que seria certo Deus deixar de exterminar o mal depois de tantos séculos de rebelião, sofrimento e morte? Você gostaria de ficar atento às advertências dos 3 anjos, mensageiros do Apocalipse? Se você quer ser um verdadeiro adorador, obedeça os mandamentos dele, siga o que ele pediu, faça com que você mereça isso. E assim terminamos, né? E pro nosso podcast de amanhã, o tema é Porque Ele Me Ama Assim. Nós veremos o personagem principal, que é Jesus, e por que esse amor dele que transborda e que não importa nada que a gente faça, que ele vai sempre nos amar. Então a gente espera vocês amanhã às 7 horas. Eu quero orar com vocês. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse podcast, por esse ensino, pela tua palavra. Senhor Deus, abençoe cada um que está aqui na mesa e em casa. Fique conosco e nos ajude, Senhor Deus, a reconhecer a tua palavra, a reconhecer os teus avisos, os anjos, o evangelho e esperar a tua segunda vinda, Senhor Deus. Que nós possamos influenciar pessoas e levar o evangelho ao mundo para que a sua volta chegue logo. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Santo somente ao Senhor. Santo, santo somente ao Senhor.